Olá, parabéns por ter iniciado seus estudos para o próximo exame de suficiência do CFC. Eu sou o professor Mário Jorge e vou te ajudar nessa empreitada. Você vai receber 5 videoaulas, uma por dia. Em cada videoaula eu vou resolver uma questão do último exame. E ao final da aula eu vou lançar um grande desafio para você. Eu tenho certeza que você vai curtir. Vem comigo, vamos resolver a primeira questão. Uma sociedade empresária, no seu balanço patrimonial, em 1 de 2015, possui 2 terrenos, A e B, no valor contábil de R$ 38.400 e R$ 64.000, respectivamente. Em 31 de 12 de 2015, diante de um indicativo de perda, realizou testes de recuperabilidade que lhe proporcionaram as seguintes conclusões. Se o terreno A fosse vendido, obter-se-ia um valor líquido das despesas de venda de R$ 48.000 e, pelo uso, poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 32.000. Se o terreno B fosse vendido, obter-se-ia um valor líquido das despesas de venda de R$ 57.600 e, pelo uso, poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 51.200. O ativo mobilizado dessa sociedade empresária é composto apenas por essas 2 unidades geradoras de caixa. Considerando-se os dados apresentados e a NBCTG 01, revisão 3, redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil do ativo mobilizado a ser apresentado no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 é de: a primeira coisa a fazer é entender algumas coisas que estão lá na NBCTG 01, revisão 3. Eu vou mostrar aqui alguns itens importantes, vou falar algumas coisas aqui, mas o melhor mesmo é que você dê uma lida completa nessa NBCTG e nesses itens que eu vou comentar. Então, sobre mensuração do valor recuperável, essa norma define valor recuperável como o maior valor entre o valor justo líquido das despesas de venda de um ativo e de uma unidade geradora de caixa, que é o caso da questão, e o seu valor em uso. Os itens 19 e 57 estabelecem as exigências para a mensuração do valor recuperável. Essas exigências usam o termo um ativo, muito embora se apliquem igualmente a um ativo individual ou uma unidade geradora de caixa. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido das despesas de venda de um ativo e seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização. Portanto, não é necessário estimar outro valor. Então, na verdade, o valor recuperável é aquele com o qual eu vou comparar o valor contábil que eu tenho lá registrado no meu balanço. Se o valor recuperável for maior, não se faz nada, deixa-se o balanço como está. Se o valor recuperável for menor, eu tenho que fazer um ajuste relativo à possível perda, porque eu estou me recuperando ou prevê recuperar um valor menor do que aquele que está contabilizado, certo? Esse é o primeiro entendimento. É possível mensurar o valor justo das despesas justo líquido das despesas de alienação, mesmo que não haja preço cotado em mercado ativo para ativo idêntico. Entretanto, algumas vezes não é possível mensurar o valor justo líquido das despesas de alienação, porque não há base para se fazer estimativa confiável do preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do ativo ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração sob condições atuais de mercado. Neste caso, o valor em uso passa a ser utilizado como seu valor recuperável. Por que está escrito isso aqui? Porque o valor recuperável é o resultado entre a comparação do valor justo, líquido das despesas com vendas, e o valor em uso. Porém, há mercados em que não se consegue identificar qual é o valor justo líquido das despesas com vendas. Até porque
tem itens que não têm um valor, um mercado determinado, né? Então, não é possível achar um valor de venda, líquido das despesas com vendas. Então, usa-se, neste caso, como valor recuperável, apenas o valor em uso. É isso que está dizendo nesse item 20. Se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente seu valor justo líquido das despesas com venda, o valor justo líquido das despesas com venda do ativo pode ser considerado como seu valor recuperável. Esse será frequentemente o caso para um ativo que é mantido para alienação. Isso ocorre porque o valor em uso de um ativo mantido para alienação corresponderá principalmente às receitas líquidas de caixa, uma vez que os futuros fluxos de caixa de uso contínuo do ativo, até sua baixa, provavelmente serão irrisórios. Então, aqui é uma outra situação. Quando coloca-se um imobilizado, né, o item de ativo mantido para alienação, muito provavelmente o seu valor em uso será igual ou menor que esse valor de realização, que é o valor de venda líquido das despesas com vendas. Então, não há que se falar em valor em uso nesse caso. Normalmente, vai se usar aí o valor justo líquido das despesas com vendas. Ok? Até aqui nós só estamos entendendo o que são os termos que foram usados nessa questão, tá certo? Então, o valor recuperável é determinado para um ativo individual, a menos que o ativo não gere entradas de caixa provenientes de seu uso contínuo, que são, em grande parte, independentes daquelas provenientes de outros ativos ou de grupos de ativos. Se esse for o caso, o valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence, a menos que o valor justo líquido das despesas com vendas do ativo seja maior do que seu valor contábil, ou o valor em uso do ativo possa ser estimado como sendo próximo do valor justo líquido das despesas com vendas e este possa ser mensurado. Em alguns casos, estimativas médias e cálculos sintéticos podem oferecer uma aproximação razoável dos cálculos detalhados demonstrados nessa norma, para determinar o valor justo líquido das despesas com venda e o valor em uso. É meio que autoexplicativo, né? Agora, o mais importante aqui, valor recuperável e valor contábil de uma unidade geradora de caixa. O valor recuperável de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas e o valor em uso. Para o propósito de determinar o montante recuperável de uma unidade geradora de caixa, qualquer referência a um ativo constante dos itens 19 a 57 deve ser lida como referência a uma unidade geradora de caixa. A nossa questão aqui usou unidade geradora de caixa. Então, vamos lá resolver. Então, como vimos no texto do pronunciamento, haverá desvalorização quando, na comparação do valor contábil do ativo com seu valor recuperável, o valor contábil, for maior. Então, eu sempre vou comparar o valor contábil com o valor recuperável. Quando o valor contábil for maior, significa dizer que eu vou me recuperar de um valor menor, né? Então, eu tenho que fazer um ajuste até esse valor menor. Esse valor recuperável é o que vai ficar contabilizado. Se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, não se faz nada. Por quê? Porque está registrado um valor na contabilidade, espera-se ganhar mais que isso. Então, isso, para a contabilidade em termos de ativo, não é problema, tá? Até porque o princípio da prudência, como já vimos, diz que na dúvida entre dois valores ou na possibilidade de ter dois valores para um ativo, escolher sempre o valor menor, certo? Primeiro devemos saber qual é o valor recuperável que utilizaremos para comparar com o valor contábil. Agora, no caso dessa questão. Muito bem, deveremos utilizar sempre o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas e o valor em uso, conforme determina o item 18 dessa norma. Então, olha só, com calma. O que eu tenho que fazer para resolver o exercício, a questão?
eu vou ter que comparar o valor contábil com o valor recuperável. Mas antes disso, eu tenho que descobrir qual é o valor recuperável do terreno A e do terreno B, uma vez que o valor contábil já foi colocado no enunciado, certo? Muito bem. Para achar o valor recuperável, eu vou de novo comparar outros dois valores. Quais? O valor justo, líquido das despesas com vendas, e o valor em uso. Comparando os dois aqui, eu vou usar para determinar o valor recuperável o maior entre os dois. Então, por exemplo, no terreno A, o valor recuperável é 48, que é exatamente o valor justo líquido das despesas com vendas, porque é maior do que o valor em uso. Então, esse aqui é o valor recuperável. No terreno B, o valor recuperável é 57.600. Por quê? Aliás, qual deles que é? É o valor justo líquido das despesas com vendas, 57.600. Por quê? Porque o valor em uso é menor. Então, para achar o valor recuperável, eu comparo os dois, valor justo líquido das despesas com vendas e valor em uso, e utilizo entre os dois o maior. Muito bem. Achado o valor recuperável, vamos comparar agora com o valor contábil. Se o valor recuperável for maior que o valor contábil, permanece o valor contábil sem problema nenhum. Se o valor recuperável for menor, então permanece o valor recuperável. Então, dos dois, o menor. Então, comparando o valor contábil com o valor contábil com o valor recuperável, eu vou utilizar o menor. Tá? Então, se o valor recuperável for menor que o valor contábil, deve-se fazer um ajuste contábil para que o saldo seja igual ao valor recuperável. A lógica nesse raciocínio é que o valor contábil não pode ser maior do que a possibilidade de recuperação. Então, no caso do terreno A, por exemplo, o valor contábil é 38.400, conforme enunciado. O valor recuperável que nós achamos, agora, no slide anterior, é 48.000. Qual dos dois valores deve ficar no balanço? O valor contábil, que é o menor. Lembra? Princípio da prudência. Entre os dois valores, no caso do ativo, o menor. No terreno B, eu tenho o valor recuperável 57.600 e no valor contábil R$ 64.000. Então, qual dos dois é que vai ficar no terreno B? Vai ficar o valor recuperável. Tem que fazer um ajuste aqui. Contabilmente vai ter que estar registrado este valor aqui, porque é o menor. Então, vamos lá. O terreno A deverá permanecer com o mesmo valor contábil, pois o valor recuperável é maior. O terreno B deverá sofrer um ajuste, pois o valor recuperável é menor que o valor contábil. O ajuste será feito pela diferença, de modo que o valor contábil ajustado seja igual ao valor recuperável. Então, fazendo aqui as comparações, eu tenho então como saldo final o valor contábil do terreno A, 38.400, que já era o menor aqui entre os dois. E no terreno B, eu tenho 57.600, que é o valor recuperável menor do que o valor contábil. Tá certo? Sendo assim, então, a resposta correta é 96.000. 38.400 do terreno A, 57.600 do terreno B. Ok? E então, acompanhou comigo a resolução da questão? Agora vem aquele desafio que eu te falei. Na sequência, você vai baixar, via download, um exercício que eu montei baseado nessa questão que nós resolvemos. Amanhã, no início da próxima videoaula, eu farei a resolução desse exercício junto contigo. Tá certo? Então, esse é o desafio. Você precisa fazer o download para receber amanhã a videoaula com a resolução dessa questão e também a próxima questão que nós vamos resolver do último exame.
Tá fechado? Beleza, então te vejo amanhã, valeu?